vai ter uma aula gravada. Então, pronto, agora a gente vai falar, então está gravando já, o RH ágil, né? Eu gosto sempre de fazer qualquer discussão relacionada à gestão de pessoas, fazendo a discussão de contexto de negócio. Nós estamos vivendo num contexto ímpar, né, no momento excepcional da nossa história, em termos de gestão, em termos de negócio, em termos de empresa, até em termos de pessoas e sociedade. Então, a gente tem que fazer esse balizamento de o que está acontecendo agora. Né? Qual é a realidade que a gente tem hoje de negócio e como que isso pode influenciar no nosso dia a dia, no nosso trabalho. A gente começa falando dessa coisa do... Nós estamos hoje no momento que é da pandemia. A pandemia se compara a esses eventos que a gente chama de eventos imprevisíveis. Esses eventos já aconteceram algumas vezes, né? O atentado de 11 de setembro é um exemplo fácil. A evolução do Google quanto empresa de forma exponencial é um outro exemplo fácil de cisne negro. Esse conceito de cisne negro que diz respeito a eventos imprevisíveis que vão acontecer em tempos. Esses eventos são circulares, né, na maioria das vezes. Apareceu lá no livro do Taleb, quem não leu o livro, está o livro lá, Lógica do Cisne Negro, é um livro excelente para quem não conhece, para entender exatamente o momento que nós estamos vivendo. E esse momento que nós estamos vivendo, dessa coisa de ter uma onda imprevisível, que é a pandemia, essa imprevisibilidade vai me levar muito à incerteza, vai me levar muito a impactos sociais, impactos econômicos, impactos políticos, e esses impactos vão mudar o comportamento das pessoas. As pessoas questionam por que as pessoas não gostam de usar máscara, por que as pessoas querem se abraçar, querem fazer festa. Ora, o homem é um ser social, e isso não tem novidade para ninguém. E, de repente, tudo aquilo que a gente conhecia como coisas que eram consideradas boas, hoje são questionáveis. Por exemplo, se você fizer uma festa para 100 pessoas, isso é questionável porque, puxa, você está aglomerando pessoas. E isso não é bom porque nós estamos vivendo numa época de pandemia. E essa pandemia me traz uma incerteza de tudo aquilo que eu conhecia, que eu achava que era certo, não é tão certo assim. Eu preciso mudar o meu comportamento. Essa é a maior dificuldade que se tem quando a gente tem um evento inesperado. Ele vai causar mudança de comportamento, e ser humano, para mudar os seus comportamentos, é muito difícil, né? E principalmente quando é uma coisa de longo prazo, como a pandemia. Essa coisa de eu vou confinar, eu vou estar em lockdown, eu vou estar ali em período de restrição, para curto prazo isso funciona muito bem, mas quando eu digo curto prazo é 3 meses, mas quando a gente passa por um período grande como nós estamos, é comum um relaxamento, e o comportamento que tinha sido adquirido, ele cai, volta ao comportamento anterior, todo mundo começa a achar que o vírus já passou e começa a ter uma vida normal. E isso é o grande perigo, porque não acabou ainda a pandemia, né? Então a gente está aí numa grande armadilha pela frente, e é por isso que está essa discussão: vai fazer lockdown, não vai fazer lockdown? Aqui em São Paulo a gente entrou em fase vermelha, saiu da fase vermelha, estamos na fase amarela, vai sair para a fase laranja, e quando entra uma fase vermelha é um nível maior de restrição, fecha shopping, fecha comércio, enfim, tudo aquilo que a gente está vivendo no dia a dia. O que a gente tira de proveito de tudo isso? É muito aprendizado. Então, a gente começa a entender que certas coisas, certos valores que eu tinha como valores absolutos, eles não são tão absolutos assim. Então, qualquer evento grande que gere imprevisibilidade, né, vai causar impacto, mas qual é o ponto disso? A gente vai sair dessa pandemia com muito mais conhecimento. Talvez a próxima evento que aconteça, nós estaremos mais preparados para lidar com esse evento, seremos mais resilientes, mais tolerantes, e já estaremos também preparados para mudar o comportamento sem muita resistência. Dito isso, a gente ainda precisa fazer fazer mais uma informação para vocês, que é o conceito do VUCA, que teoricamente ele estava acontecendo desassociado da pandemia, né? Então a gente está falando até 2019, que a tecnologia estava mudando as coisas de forma rápida, de forma muito acelerada, diferente dos tempos onde a tecnologia não tinha tanto avanço, não tinha tanto progresso, né? Muitas coisas que eu queria fazer no passado, hoje eu consigo fazer, por exemplo, inteligência artificial.
Eu lembro que no mestrado a gente teve aula de Prolog. O Prolog é uma coisa antiga, só quem gosta de inteligência artificial mexe com coisa muito antiga que vai lembrar disso. E lá no mestrado a gente falava de inteligência artificial usando o Prolog, que é uma linguagem de programação, mas uma linguagem de programação muito antiga, né, em relação ao que a gente tem hoje. E hoje a gente tem inteligência artificial que eu posso usar num computador, num desktop em casa, para fazer projetos e projetos que podem impactar pessoas. Então, a tecnologia avançou muito nesses últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, e isso trouxe muita incerteza para o mercado, muita imprevisibilidade. As fintechs é uma prova disso, né? Porque elas podem provocar no mercado de mudança. A coisa do Pix é a primeira moeda digital brasileira, mas eles não deixaram, por exemplo, o WhatsApp fazer transação financeira, não deixaram o Facebook fazer transação financeira no Brasil, por conta de incerteza que pode gerar no mercado, na economia, né, a moeda digital, e o Banco Central preferiu é, ele fazer todas as transações digitais que existem no Brasil, por enquanto. Daqui um pouquinho a gente vai ter uma moeda efetivamente digital, carteira digital para a gente fazer as coisas. Isso vai provocar uma mudança muito grande nos bancos. Eu trabalhei em alguns bancos, bancos grandes, e no passado a coisa mais importante de um banco era a quantidade de pontos de atendimento ou agência que o banco tinha. E com essa virada do digital, hoje já não importa se o banco tem 17 mil pontos de atendimento, porque o banco está no meu celular. Isso é uma grande mudança, né, e uma mudança que gerou impactos enormes, né, para empresas de 60, 30, 40, 50 anos, até de 100 anos, como uma instituição bancária que a gente tem no Brasil, e o celular hoje está ali, sua agência, você pode fazer quase todas as suas transações, pagar conta, fazer depósito, tirar extrato, tudo aquilo que você precisava fazer no banco. Quando a gente fala de incerteza, a gente está falando dessa imprevisibilidade que o mercado, né, está olhando, e aquelas coisas que aquelas empresas que estavam conceituadas, aquelas empresas que estavam bem instituídas no mercado, elas começam a entender que agora elas têm que competir com empresas jovens, empresas startups, como o Nubank, por exemplo, Banco Neon, Banco Inter e outros bancos concorrem de igual com o Bradesco, Itaú, com o Banco do Brasil. Isso, há 10 anos atrás, isso era impensável. Então, essa coisa da evolução tecnológica, o barateamento através de nuvem, né? é, inteligência artificial estando disponível, mas e acessível para uma maior quantidade de pessoas, isso possibilitou da gente criar grandes aplicações, como o Uber, por exemplo, Netflix, só que isso me trouxe também mais complexidade, né? Quanto mais tecnologia eu trouxer para dentro da minha empresa, quanto maior for a minha empresa, mais complexa ela será. E trouxe também, de quebra, a ambiguidade, né? A ambiguidade é o princípio da diversidade. Se a gente achar e isso eu penso muito desse jeito, né? O mundo é mais ambíguo porque ele também é mais diverso. Então, essa coisa do VUCA está aí, está presente, o pessoal até está falando do BANI, que é pós-VUCA, que é uma mudança, mas enfim, tem muita coisa acontecendo. Quem quiser entender um pouquinho mais do mundo VUCA, dá uma olhada nesse livro, tinha oficina. É um livro que vai falar, é um livro o autor é um general, né? Um general, um livro de guerra. Não, é um livro sobre liderança. Como que você lidera equipes num ambiente onde é volátil, é incerto, é complexo e ambíguo. Então, o livro ele conta muito como é que a gente toma as decisões, como é que você lidera as pessoas, como é que você distribui tarefa, né? Como é que você cobra resultado, como é que você motiva seu time. Então, é um livro muito legal para quem trabalha com gestão de pessoas, se aprofundar, né, nessa coisa de complexidade, nessa coisa de imprevisibilidade, nessa coisa de tudo ser volátil, ou seja, muda com uma frequência mais rápida, e principalmente a coisa da ambiguidade, que traz muito da diversidade para a gente discutir. Bom, esse é o contexto de negócio. Para esse contexto de negócio, a gente tem que olhar para as grandes empresas, se a gente olhar para as 10 maiores empresas em termos de valor, a gente pode pensar em Amazon, pode pensar em Microsoft, posso pensar em Apple, posso pensar em Tencent, Facebook e qualquer outra empresa, as 10 maiores, vocês vão perceber que são empresas de tecnologia, e todas elas têm alguma característica ou algumas características que são comuns, a gente chama isso de novas competências empresariais. Se a gente for pensar no Netflix, se a gente for pensar no Uber, no Airbnb, a gente vai lembrar que todas essas empresas elas têm uma característica
de características, né, como inovação. Então, a empresa ela é inovadora, né? Ela muda constantemente, isso faz parte do DNA de negócio dela. E ela também é uma empresa ágil, ela tem agilidade dentro dela, né? Nos seus processos. Ela sabe que ela precisa responder mais rápido às mudanças que acontecem. E elas conseguem elaborar estratégias e dar respostas e continuar sobrevivendo. E a última competência, a gente chama de competência empresarial, é que é digital. Né? O mundo está caminhando para ser digital. E quando a gente olha para o RH, a gente tem que imaginar hoje um RH mais inovador, um RH mais ágil e um RH mais digital. Porque ele se o RH pensar dessa forma, ele está indo de encontro às competências que são as competências empresariais das empresas que são líderes de mercado. E quando a gente fala de ágil, né, a gente pode pensar de diversas formas diferentes a agilidade, né? Mas uma das coisas que eu gosto de fazer um paralelo muito próximo é com a adaptação. Adaptação no sentido de você mudar rapidamente, né, a sua direção, mudar seus processos, responder mais rápido rápido às mudanças que acontecem no mercado. Então, quando a gente fala de agilidade, a gente poderia fazer uma discussão enorme sobre o que é o ágil, mas nesse contexto que eu estou trazendo para vocês, o ágil ele está muito mais perto, mais próximo de adaptação, e a gente pode até usar aquela frase que foi atribuída ao Darwin, né? Muita gente diz que nunca falou isso, né? Não está na biografia dele, mas as empresas que vão continuar, as empresas que vão persistir, né? As empresas que serão mais sustentáveis serão aquelas empresas que são mais adaptáveis, as empresas que estão mais preparadas para mudar de forma constante. Isso é importante porque aí sim a gente está falando de adaptação, a gente está falando de agilidade. Olhando para a evolução do RH, né, a gente pode olhar o RH de diversas formas, e aqui eu faço uma coisa que é importante. Quando a gente está falando de RH, não estou falando de departamento pessoal, estou separando RH de departamento pessoal, eu estou falando de gestão de pessoas. E o RH 1.0, o foco era administração de pessoas. Mas isso começou lá em Taylor, em Fayol, há muito tempo atrás, lá na Revolução Industrial, começou essa discussão de você fazer administração de pessoal. O RH passou por uma mudança significativa quando ele focou em gestão, ele trocou a administração de pessoal por gestão de pessoas. Ele começou a ter um olhar diferente, né, do que ele tinha no passado. No passado, era basicamente modelo comando-controle, onde as pessoas têm que ser controladas, as pessoas, né, elas têm que ter ali um líder, e esse líder ele tem que líder ele tem que ser muito forte, energético com as pessoas, ele tem que cobrar muito, né? Isso mudou com a gestão de pessoas. A gestão de pessoas ela olhou um pouco mais para o ser humano e começou a enxergar as coisas de forma diferente, trouxe conceitos de gestão, de competência, né? Como é que eu posso fazer um mapeamento de competências das pessoas, como eu posso fazer as pessoas crescerem dentro da empresa. Mas o RH sempre foi um patinho feio, isso é opinião minha, a opinião de vocês pode ser diferente, dentro da empresa, né? As empresas sempre olhavam o RH com segundos olhos. E quando o RH entrou no 3.0, que virou o RH estratégico, né? Tem nome e sobrenome de quem cunhou essa coisa do RH estratégico, foi que o RH ele começou a participar da estratégia da empresa. Se a gente considerar que toda empresa são pessoas, e essas pessoas que geram resultado não são os processos, não são as máquinas, não são os clientes. Quem gera resultado sempre vai ser as pessoas, são os colaboradores. Então, eu posso ter um RH estratégico, onde o RH vai estar junto com a alta gestão, definindo o direcionamento, as diretrizes da empresa. As empresas muito grandes, quando elas adotam RH estratégico, é muito comum ela colocar business partner. Business partner é você ter um RH distribuído. No RH 2.0, no 1.0, o RH era centralizado, era uma área, né, onde você ia lá falar, conversar sobre alguma coisa. No RH 3.0 já começa a haver uma descentralização ou uma distribuição do RH. Então, as pessoas que trabalhavam no RH
começam a ser business partners e elas começam a atuar dentro das áreas. Então, na área financeira tinha uma pessoa de RH, na área de suprimento tinha uma pessoa de RH, na área de vendas tinha uma pessoa de RH. E para que serve essa pessoa lá, né, dentro de uma área de um negócio? Ela serve para prestar todos os serviços de gestão de pessoas que aquela área necessita, de forma mais rápida, de forma mais ágil. E ela também começa a entender como a área funciona. Então, é um outro formato de RH. Mas a coisa evoluiu, né? O RH agora está se discutindo muito o RH ágil, como o RH protagonista de mudança na empresa. As empresas estão passando por transformação, quer seja transformação ágil, quer seja transformação digital. E o foco agora é 100% nas pessoas. As pessoas, quando a gente fala que os perfis, né, que a gente ainda fala de você centrado no cliente, e muitas das discussões que a gente faz isso, esse centro no cliente está errado, o seu centro tem que ser em pessoas. Então a gente está falando aí de perfis, mas o ideal seria a gente ter um CT, a gente tem que estar focado em pessoas, não importa se a pessoa é cliente, se ele é um fornecedor, se ele é um terceiro, a gente tem que focar em pessoas, e é claro, considerando que o cliente também é pessoa, então ele vai ter o foco devido. Então, esse é o RH 4.0, é totalmente digital, ele já pensa nos seus processos digital, e o RH ele vai levar a inovação para as pessoas. E quais são os desafios, né, da maioria dos RHs? Os desafios são aqueles desafios da maioria das empresas ainda, que é contratar os talentos, ou seja, profissionais qualificados. Uma vez que eu contrato esses talentos, eu tenho que tentar reter essas pessoas ou engajar as pessoas dentro da empresa, né, responder mais rápido às mudanças, principalmente agora na época de pandemia, muitas empresas tiveram que mudar todos os contratos de trabalho de quem está fazendo home office. Não pode ter o mesmo contrato de trabalho, eu vou ter que ter um contrato de trabalho híbrido. E as empresas são dificultadas de fazer isso de forma muito rápida. Mas eu tenho clientes, por exemplo, que a empresa está trabalhando parte de home office, mas ele tem uma fábrica, a planta, aí a planta continua trabalhando no dia a dia. Então, eu vou ter processos digitais sendo utilizado para quem tem home office, e o processo ainda no totem para quem está lá na fábrica, né? Aquela máquina lá que o cara pode acessar ali e pedir, por exemplo, algum recibo, pode pedir, fazer um planejamento de férias. Então, tudo isso é importante que o RH teve que se adaptar muito rápido às mudanças que ocorreram, principalmente no ano de 2020. Né? E com isso, forçou o RH a começar a digitalizar os seus processos. Processos que eram manuais, processos que estavam, né, era parte automatizado, parte manual, começou a ser digitalizado. O onboard hoje está sendo digitalizado em muitas empresas, né? As empresas tiveram que se preparar para fazer um onboard diferente, para fazer um processo de admissão diferente, onde todo o envio de documentos são os documentos digitais. Então, essa coisa de ter que colocar os processos digitais do RH, a, a pandemia fez uma força enorme para que isso acontecesse mais rápido. Há muita gente que está colocando no mercado, a pandemia fez a empresa evoluir de 5 a 6 anos. Tinha coisas que tinham planejado para fazer em 5, 6 anos, é que acabaram fazendo tudo agora por conta da empresa precisar continuar operando em um ambiente totalmente diferente do que era o padrão. E com isso também a empresa tem que começar a gerenciar o trabalho remoto, o teletrabalho. Como é que isso é gerenciado? Como é que eu vou cobrar a produtividade das pessoas? Se a pessoa, por exemplo, ela mora e no local que ela mora, a internet é muito ruim, né? E a pessoa precisa participar de reunião, ela precisa fazer feedback, precisa falar com o cliente. E as empresas tiveram também que entender como que funciona o trabalho remoto, né? Eu acredito que a gente está falando de trabalho remoto, a gente está discutindo sobre trabalho remoto, mas nós estamos aprendendo ainda o que é o trabalho remoto. Muitas empresas ainda estão tentando conhecer, entender como que esse tipo de trabalho pode ajudá-la. E o outro ponto também que é fundamental é manter a segurança e a saúde dos profissionais, né? Haja visto que quando você está no trabalho remoto, algumas vezes você trabalha mais do que você trabalharia na empresa, né? Eu, por exemplo, lido com alguns clientes globais, e é confuso essa coisa de horário. Às vezes a gente tem que participar de uma reunião que é 4 horas da manhã, porque para o cliente já é 8 horas da manhã. Às vezes a gente tem que acordar 6 horas da manhã para participar de uma reunião, porque para o cliente já é 10 horas da manhã. É confuso essa coisa do fuso horário,
você está ali sempre online, você está todo mundo remoto, as pessoas acham que você está disponível o tempo inteiro. Então é preciso criar disciplina, é preciso criar regras, né? Principalmente quem trabalha com 3, 4 horários distintos. E para isso a gente precisa ter processos mais flexíveis, né? A gente precisa ter processos diferenciados que suportem esse novo desafio, né? Que suporte essa forma de RH trabalhar de uma forma totalmente nova, né? Onde ele possa responder rápido tudo isso que está acontecendo, principalmente a pandemia, essa mudança. A empresa vai assumir que vai trabalhar 100% remoto, ela não vai assumir que vai trabalhar remoto, ela vai ter um modelo híbrido, ela vai ter trabalho presencial. Tem muita empresa que posicionou de um jeito, achando que dava para trabalhar 100% remoto, e hoje já está voltando atrás, está dizendo, não, eu vou preferir fazer um modelo híbrido, onde algumas pessoas vão trabalhar no escritório e outras pessoas vão trabalhar em casa, ou vai ter dias que as pessoas vão trabalhar no escritório e dias que as pessoas vão trabalhar em casa. Isso ainda está sendo discutido, ninguém tem essa resposta com certeza absoluta nesse momento ainda. Por isso que é importante ter processos flexíveis, ter processos digitais, saber gerenciar o trabalho remoto, e assim vai. Só que quando a gente pensa que todos esses desafios são os desafios que o RH tem no dia a dia, a gente ainda tem novos desafios, que é olhando para o futuro. E para o futuro, a gente pede mais agilidade do RH. Né? O RH tem que responder mais rápido, tem que ser menos burocrático nos seus processos, tem que ser 100% digital, né? Tem que propor inovações, né? E várias inovações foram propostas, então, né, nesse período, mas a gente tem que buscar a inovação como uma rotina, mas tem um viés mais humano, né? A humanização tem que chegar, a pessoa tem que vir em primeiro lugar, as pessoas têm que ser protagonistas. E não basta também ter agilidade, ser digital, ser inovadores e ter uma visão humanizada, uma gestão humanizada, se eu não entregar valor para minhas pessoas. Então, a gente volta numa discussão muito grande. Como é que o RH começa a entregar valor para as pessoas? Como que o RH entrega valor para os colaboradores? Como que o RH entrega valor para terceiros? Como que o RH entrega valor para os candidatos? Vejam, candidatos são pessoas que não estão dentro da empresa ainda, né? Eles estão ainda na fase ali de recrutamento e seleção, mas podem virar um colaborador. Então, eu tenho que se preocupar, eu tenho que entregar valor para essas pessoas. Então, é essa visão que a gente quer passar em termos de desafio do RH olhando para frente. Os desafios de hoje, né, a gente sabe que o RH está ali superando, trabalhando, resolvendo. Mas a visão que a gente está propondo é uma visão um pouco mais adiante. Né? E nessa coisa de um pouco mais adiante, a gente precisa fechar esse entendimento do que é o ágil. O ágil, ele vai habilitar o RH ser digital, ele vai habilitar o RH entregar valor, ele vai habilitar a humanização de gestão. Então, o ágil ele vai estar como um grande background, né? Como um plano de fundo ali para minhas ações, para que eu consiga ter mais resultados relacionados à gestão de pessoas. Eu acho que você já conhece esse pode salteado isso aqui, alguns de vocês já conhecem, mas o ágil ele começou lá em 2001, começou em Utah, numa reunião, no resort, onde diversas pessoas estavam reunidas, né? Essas diversas são 17, pelo menos tem a lista ali, né? A gente pode fazer a chamada dessas pessoas, e as pessoas elas estavam discutindo uma nova forma, uma nova maneira de trabalhar. Para reafirmar que eles queriam trabalhar de uma nova forma, eles escreveram um manifesto. O manifesto é uma expressão de mudança. Né? Quando eu quero imprimir uma mudança e essa mudança deve ser definitiva, a melhor forma é a gente escrever um manifesto. Né? Eu colocar ali as minhas palavras dizendo, olha, existe uma mudança e essa mudança tem caráter definitivo. Nós vamos quebrar paradigma, e aí vem a palavra correta. Nós vamos quebrar paradigma, ou seja, vamos sair de um modelo e vamos para o outro modelo, e não tem volta. O modelo antigo está enterrado, né? Já foi, vamos enterrá-lo, vamos seguir em frente com um novo modelo. E esse novo modelo é, é um manifesto que eles escreveram com os valores. Então, eles celebraram 4 valores, né? Guiariam todo esse trabalho que o ágil faz hoje no dia a dia, que filosofia, eu não gosto muito de falar de filosofia ágil, porque para mim o ágil não é a filosofia, mas enfim, para esse modelo ágil, ser
endereçado. Então, esse endereçamento, eu preciso ter 4 valores, eu preciso ter 4 credos, coisas que eu vou acreditar, coisas que eu vou seguir, né. E o importante desse manifesto é que ele não está, mesmo escrito isso há muito tempo atrás, ele não foi 100% está completo, 100% nem, né, porque ainda está se descobrindo novas maneiras de trabalhar. Principalmente aí a gente está falando de desenvolvimento de software, onde nasceu o ágil, né, o gênese partiu lá do software, então a gente precisa ter esse entendimento, ter essa visão. É claro que quando eu for colocar isso para gestão de pessoas, uma nova forma de enxergar o ágil, mas a gente tem que saber a origem. E como é um mini curso de fundamento, a gente tem que passar por isso, passar e fazer essa explicação para fechar o entendimento do que é ágil dentro do RH. E o que é importante nisso? Que esses valores, né, eles deixaram muito claro que pessoas e as interações entre elas é muito mais importante que processos e ferramentas. Pessoas interagindo com pessoas geram resultado. Processos não vão gerar resultado, muito menos ferramentas. Então, é importante a gente colocar pessoas em primeiro lugar. Isso é fundamental, né? Outra coisa que é importante é a gente entregar um trabalho, um serviço ou um software que funcione. Ou seja, resultado eu consigo ver, o resultado observável, resultado materializado. Eu preciso materializar resultado. Isso é fundamental também. Não adianta ter só documentação, não adianta ter só esquemas, ter só modelos, porque isso não gera valor para a empresa, não gera valor para as pessoas. Um outro ponto que é importante, e a gente quebra aquele conceito de seguir escopo, é colaborar com o meu cliente. Ao invés de seguir um modelo de escopo pré-definido, onde foi acertado que as coisas vão ser feitas de uma certa forma e elas seguirão, mesmo que o cliente queira fazer diferente, eu vou entregar alguma coisa que o cliente não vai usar, não faz muito sentido, né? Então a gente tem que entender que colaborar, trabalhar junto com o meu cliente é mais importante do que você ter escopos fechados ou contratos onde está definido o trabalho. O trabalho é colaborativo, o trabalho é mutante, a gente falou do mundo VUCA, e essas mudanças fazem que os projetos, os produtos, os serviços mudem também com maior frequência. Então, não faz sentido eu ter cláusulas dentro do meu contrato onde eu vou seguir rigidamente o que está escrito no meu escopo do meu projeto, sendo que não atende mais a necessidade do meu cliente. E a gente fecha com responder à mudança. O ágil está muito próximo à adaptabilidade, né? E a adaptabilidade é mudar sempre, aceitar a mudança como parte do processo. Então, esse é o ponto que é importante dentro do ágil. Esse viés de adaptabilidade faz com que o ágil consiga entregar resultado, mesmo que as condições, que as variáveis mudem, eu consigo ainda mudar. E consigo mudar em parceria, em colaboração com o meu cliente. Isso é fundamental para a gente compreender o que é o ágil. E uma coisa que a gente precisa também, né, acredito que alguns de vocês também já conhecem isso, tá cerca de saber como é que o ágil é um mindset, é um pensamento, e esse pensamento, né, ele é fortemente descrito por 4 valores e 12 princípios, e aí sim eu tenho diversas práticas. O Scrum é uma prática, o Kanban é outra prática, o Safe é outra prática, o Nexus é outra prática, o TED é outra prática, ou seja, tem milhões de outras práticas que eu posso estar utilizando, né, no ágil. Mas se eu estiver utilizando somente as práticas sem entender os valores, sem entender os princípios, eu estou simplesmente agindo, né? Eu estou só agindo, eu estou aplicando mais uma ferramenta, eu estou utilizando mais uma técnica. Mas se eu olhar para o ágil, né, e olhar para esses manifestos, compreender que aqueles valores faz sentido para a minha empresa, faz sentido para a minha equipe. Se o cliente quer mudar, eu vou mudar, eu não vou questionar o porquê dessa mudança, porque se o cliente está pedindo, a mudança faz sentido para ele. Então, essa é uma das primeiras coisas que é importante. Todo mundo fala que compreende, que gosta, que conhece o manifesto, mas na prática, no dia a dia, é preciso ver se as pessoas estão seguindo o que está escrito lá. E se elas estão seguindo é porque elas pensam e sentem efetivamente como que o ágil é. Então, basicamente, quando a gente fala o ser ágil, significa pensar, né, conforme a proposta que foi colocada dos valores e dos princípios e usar a técnica para entregar resultado. É o agir.
Isso dentro de um modelo de gestão de pessoas, se a gente fosse sintetizar, seria muito simples. É uma cultura, então o ágil é uma cultura, sim, é a cultura ágil, e o Scrum, o Kanban, o Lean, né, o DED, né, o DSDM, o Crystal, enfim, ou qualquer outro, né, qualquer outra prática que a gente encontra aí, as práticas reforçam a minha cultura. Então, no mundo de gestão de pessoas, a visão que a gente tem sempre vai ser essa. A cultura, né, onde tem o meu pensamento, o meu sentimento, e as práticas que vão me reforçar a minha cultura, que é o meu agir, são as minhas ações. Essa é uma visão um pouco diferente aí do que a gente encontra no mercado do Manifesto Ágil. E quando a gente pensa, né, nas práticas, e as práticas reforçam tudo aquilo que está ali consolidado no meu manifesto, eu preciso entender como que eu vou usar essas técnicas. Aqui, de forma genérica, eu vou chamar tudo de ágil. Na prática, a gente poderia fazer uma discussão enorme para explicar por que Kanban é ágil, Kanban é Lean, e Lean não tem nada a ver com ágil, mas aqui a gente vai generalizar, só para facilitar o entendimento. No mundo mais purista, talvez a gente faria uma discussão enorme para discutir que isso é ágil, isso é Lean. Na verdade, Lean e ágil se complementam. Eu acho que é a melhor forma da gente enxergar, utilizando essas práticas para gerar resultados, né? Pensando talvez como elas fossem grandes ferramentas, entre aspas, obviamente, que geram algum valor. Mas eu posso estar utilizando tudo isso combinado, tudo isso junto. Eu posso usar o Lean, Kanban, o Scrum, tudo junto. Eu gosto de, pelo menos, estar dando uma identidade ou dizendo para que serve cada uma no início, as pessoas conseguem enxergar melhor o uso delas e no dia a dia elas vão aprender, vão adaptar e vão usar de forma diferente, porque o que elas têm que gerar é resultado. E se misturar o Scrum com o Kanban, isso gera resultado, é ótimo, é isso aí, a ideia do ágil é isso. E não seguir fielmente o Scrum. Não está escrito nenhuma pedra que a pessoa precisa seguir somente um método. Eu gosto de usar o Lean pensando em gestão de pessoas para entender o que é valor, para desenhar fluxo de valor e para conseguir entregar valor. O Lean deixa isso muito claro para mim todo o tempo. Já o Kanban, eu gosto de trabalhar para melhoria de processos, para demandas pontuais, para demandas emergentes, para rotinas, para rituais que existem dentro de gestão de pessoas. Mas, de vez em quando, eu tenho novos projetos, eu tenho novas soluções, eu preciso criar novos serviços e isso pode ser feito com o Scrum. Mas eu poderia usar só o Kanban? Poderia usar o Scrum? Poderia usar o Lean, o Kanban? Poderia. Sim, a imaginação, a criatividade aqui vai te levar por caminhos que vai, né, extrapolar o que eu estou apresentando para vocês. Existe muita coisa no mercado e que a gente precisa entender o que é que gera valor para a empresa, né? Qual é a técnica que adere à cultura da empresa e gera resultado. É isso que importa no final. Com isso, né, a gestão ágil, eu falo que a gestão ágil de pessoas, a primeira coisa do ágil que ela traz a sacola do ágil. Nessa cola do ágil é porque ela cola com um mindset. Então, eu vou ter que desenhar princípios e valores para a gestão de pessoas, né, que não precisa ser os princípios e valores que estão escritos no Manifesto Ágil, serão outros princípios. E ela tem uma cola muito forte com tecnologia, né, com digital, com IA, né, com inteligência artificial, com inteligência cognitiva, com machine learning, com deep learning. Eu preciso usar a tecnologia, né, para gerar novo valor para as pessoas. Então, quando a gente fala de gestão ágil de pessoas, eu estou misturando cultura ágil, que é importante, e tecnologia. Isso tudo no mesmo pacote. Né? É, então, a gente começa a fazer algumas definições muito claras. A primeira delas é que ele é orientado 100% às pessoas. Pessoas são protagonistas de carreira, né, das suas carreiras. Pessoas são protagonistas da sua vida. Pessoas têm voz. Pessoas é, né, põem sua liberdade. Então, eu começo a mudar muito o cenário onde cada pessoa é responsável por sua carreira dentro da empresa. Então, aquele plano de carreira que a empresa dava para o funcionário, desse modelo não existe mais. É o funcionário que vai escrever o plano de carreira dele e vai ver se adere com os objetivos da empresa. É um modelo totalmente diferente.
Aqui em São Paulo, onde eu estou atual, né, estou morando atual, já tem algumas empresas trabalhando dessa forma. Cada funcionário escreve lá seu plano de carreira e apresenta para a empresa, e a empresa, né, faz o esforço para ver se existe um alinhamento entre os objetivos de carreira das pessoas com os objetivos da empresa, para ver se é possível fazer uma convergência, ou seja, um crescimento onde ambos ganham. Um outro ponto que é fundamental, tão falado, tão discutido, é promover a inclusão como a coisa mais importante. Então, inclusão, diversidade, igualdade, a gente poderia até ir um pouco mais além, falar de justiça, enfim, né? Mas prioridade é você sempre falar de inclusão. Vou incluir mais e vou incluir sempre. Né? Isso é fundamental para você ter uma gestão mais humana. Um outro ponto que é importante dentro deste modelo é digital first. Né? Tudo que puder ser digital será digital. Né? Tem muita gente que vende transformação digital e recebe a sua conta de luz no papel na empresa. Poxa, mas você vende aqui, você, né, você mesmo não usa no seu dia a dia, essa coisa de pensar no digital, e a gente tem que começar a pensar no digital. Né? Eu trabalho com treinamento já há quase 20 anos, e há 5 anos atrás eu retirei os impressos, falando, não tem apostila impressa, toda apostila digital. Isso levou de 2 a 3 anos para as pessoas aceitarem. As pessoas falavam assim, manda o PDF que eu vou imprimir. Fala, poxa, você não entendeu o conceito. Né? Não é para fazer impressão mais. Não é para você gastar papel, gastar tinta, gastar energia elétrica, já que a gente já tem o documento no formato digital e ele é tão rico quanto o documento impresso. E geralmente o documento impresso ele vai ser esquecido em algum lugar. O digital ele vai ocupar menos espaço, vai ser mais fácil de você receber novas versões, novas atualizações. É outra realidade. Então precisa ter sim um mindset do digital dentro das empresas, dentro do RH principalmente. Como eu falei com vocês também, né, precisa aplicar práticas ágeis para entregar valor para as pessoas, né, para entregar resultado, para mudar, fazer com que entregue mais. É, a gente busca, fala muito de engajamento e a gente às vezes não faz ações para engajar pessoas. Né? Pois não, Armando? Não só pegando o gancho do que você falou, isso me lembrou uma vez, eu fui numa apresentação, né, antes da pandemia, né, Uhum, obviamente, foi da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui do Rio de Janeiro, e uhum, a apresentação era sobre transformação digital. uhum, E aí o curioso é que a avaliação de reação, no final da apresentação, era uma folhinha distribuindo para cada um, olha, avalie e tal. Aí eu questionei isso, né? uhum, Poxa, gente, a gente está numa apresentação aqui sobre transformação digital para o RH e vocês passam uma avaliação de reação no papel. Aí eu me lembro, isso gerou um certo desconforto, obviamente, né? E uma resposta na época brincalhona lá do diretor da uhum, BRH, que foi, não, que a gente é retrô e tal, né? Ele fez uma uhum, piadinha assim, mas acho que tem muito disso, né? Acho que a questão do pensamento digital, né? uhum, Ela tem que ir para a vivência mesmo, né? Realmente é um sim, problema que eu tenho muito lá no trabalho, uhum, lá com muita gente do RH, é tipo, cara, visualiza esse processo digitalmente, né? Não é uhum, só que as pessoas ainda pensam de maneira muito analógica, né? Tipo, não, uhum, e aí já pensa o fluxo no papel e não sei o sim, quê. Aí quando roda uma pesquisa de teletrabalho, como a gente fez, por exemplo, você vai ver em termos de recursos, né, de equipamento e tal, a esmagadora maioria de 3 mil e poucos empregados que nós temos lá não tem impressora, não tem scanner, né? Então, você transformar um processo lá, como tinha, tem alguns, né, do tipo, você tem uhum, que imprimir, escanear e mandar por e-mail. uhum, Não, gente, não funciona, né? Então, uhum. achei interessante essa parte que você colocou. Legal, legal. Obrigado pela participação. Eu gosto também de trazer exemplos vivos, né? Eu estou com um problema sério aqui em casa. Eu tenho uma biblioteca, né? Está na biblioteca que a câmera não está aberta aqui. E, cara, não tem mais onde eu colocar livro, né? E eu sempre gostei de livro papel, e a mudança cultural, desde o ano passado, foi a virada de chave. Não compro mais livro digital, desculpa, não vou comprar livro papel, só vou comprar livro digital.
A única exceção é se não existir uma versão digital do livro. Aí eu sou obrigado a comprar papel. Mas não tenho mais onde colocar livro. Acabou. E aí é aquela coisa que você estava falando. Pô, mas eu falo de transformação digital e estou comprando livro no papel. Está sendo um pouco incoerente, né? Então a gente precisa trazer uma coerência para o discurso, porque aí a gente ganha autenticidade naquilo que a gente fala. Eu acho que isso é importante. Então, estou fazendo um exercício muito grande agora de transformar tudo em digital. Então, livros, revista, para mim vai ser tudo digital nos próximos anos. Muitos dos livros que eu tenho aqui, eu estou comprando digital para descartar o livro físico. Inclusive, tem pilhas de livros aqui. Se alguém se interessar, me avisa que eu posso doá-los, né? Porque eu preciso de espaço físico e também preciso ser coerente com essa visão digital que a gente está propondo agora para as empresas, para as pessoas. Beleza? Beleza. E, olha, e continuando um pouquinho mais, essa coisa de eu tenho que usar o ágil para também entregar mais valor para as pessoas, e agilidade é bom para isso, né? Porque ele fala que a gente vai estar entregando resultados, né? E esses resultados eu vou entregar aquilo que tem mais valor para as pessoas primeiro. Então, opa, isso me interessa muito. O ágil não é ser rápido, o ágil é entregar resultado, e resultado que tenha valor para o meu cliente. Então, isso vem de encontro àquilo que a gente precisa dentro da gestão ágil de pessoas, e usar a tecnologia para melhorar, para explorar a experiência do colaborador. Né? Se fala muito da experiência do cliente, mas a gente pode trabalhar a experiência de pessoas, pode trabalhar a experiência do colaborador, podemos trabalhar a experiência do candidato, podemos trabalhar a experiência do cliente, quer dizer, a gente pode trabalhar a experiência de todo mundo. Mas a tecnologia nos ajuda muito a gente enxergar, né, pontos de verdade, ou seja, pontos ali onde a gente sabe que tem problema, que a gente pode melhorar, e percebendo isso, usar a tecnologia como apps, processos digitais, web, é fundamental para que a gente consiga melhorar essa experiência. Então, quando a gente fala de gestão, né, a síntese seria ser humanizada 100%, ter o ser humano como protagonista da sua história, colocar as pessoas no primeiro lugar, ser ágil. Aí, sendo ágil, a gente tem que ser adaptável, tem que ser evolutivo, tem que ser reflexivo, colaborativo, tem que ter ciclos de valor, ciclos de valor, ciclos de feedback, ou tem que ter melhoria contínua, né? Ser digital foi onde a gente até fez essa discussão, que foi boa, esse exemplo que deu foi muito bom também. Pensar nesse mindset digital, transformar tudo aquilo que pode ser transformado em digital e usar tecnologia, recursos tecnológicos para melhorar a experiência dos nossos colaboradores. Então, essa é a visão que a gente está colocando para uma gestão ágil de pessoas. E quando a gente fala de colocar o ágil no RH, na verdade, a gente não está falando aquele ágil lá do manifesto de software, a gente está falando do business agility, ou seja, do agilidade, do ágil, né, que é aplicado para negócio. E esse ágil aplicado para o negócio, ele tem diferenças fundamentais daquele ágil que é desenvolvimento de software. A gente precisa compreender isso claramente. E eu chamo sempre para discussão, as pessoas e fazendo a pergunta ou uma reflexão o que significa agilidade para a empresa, né? Para a empresa A pode significar uma coisa, para a empresa B pode significar outra coisa. As empresas são parecidas, mas têm DNA diferente, assim como as pessoas. Eu não preciso compreender e ser igual ao outro. Eu preciso interpretar o que é agilidade na minha empresa. De modo geral, né, de forma geral, a gente está falando que agilidade é responder mais rápido às mudanças, que é entregar mais valor para as pessoas, né? Ser mais adaptável, ser mais flexível. Não significa ser o mais rápido. Então, isso é importante, né? Temos sempre essa coisa de ressignificar o que é agilidade dentro de cada empresa. Eu não gosto de usar uma única palavra. Falar, olha, para você ser ágil, você tem que seguir esse checklist. Não é essa a ideia, né? Por quê? Se você fizer isso, você não está respeitando a cultura da empresa, você não está respeitando as pessoas da empresa, você não está compreendendo o legado, ou seja, tudo aquilo que foi a empresa até agora. Se o ágil resolve todos os problemas, como que a empresa cresceu e sobreviveu até agora? O ágil, ele veio para melhorar, ele veio para evoluir, né, processos, para melhorar resultados, para dar mais valor para as pessoas. Perfeito, a ideia é essa. E quando eu penso em ressignificar, eu sempre faço essa discussão que agilidade significa entregar mais valor para as pessoas.
E é esse é o ponto, então a gente tem que discutir como que a gente vai fazer essa entrega, né? E às vezes, ir um pouquinho para trás e entender o que é valor para as pessoas. Então, esses são pontos a serem discutidos, né? E fazer boas discussões. Eu vou estar respondendo de forma eficiente e efetiva as mudanças. Ou seja, no momento certo, estou respondendo de forma certa, né? Quando a gente está falando de responder às mudanças, está implícito que a gente também vai estar trabalhando oportunidades. Não estou falando só de problemas de negócio, estamos falando e pensando em oportunidades. E para aproveitar essas oportunidades, tem que ser adaptado o possível, senão você vai perdê-las, né? Eu digo sempre que você perde oportunidade, mas quando você perde, alguém acha essa oportunidade. Não existe oportunidade perdida para todos. Uns dizem não e outros vão dizer sim. E lá na frente ver quem realmente, né, fez a escolha correta, tomou a decisão correta. O outro ponto que é importante é ter a capacidade de mudar a direção, né? Eu penso sempre, eu tenho uma metáfora que eu venho discutindo já há um bom tempo, que é a metáfora do transatlântico. Grandes empresas são grandes transatlânticos. São fortes, são robustas, né, têm recursos, têm pessoas especializadas, mas quando elas precisam mudar de direção, elas demoram muito, são muito lentas, são muito burocráticas. E é onde entra as startups aí, mudando de direção toda hora, pivoteando, mudando de cá para lá e explorando, né, situações que as grandes empresas não conseguem explorar, né? Enxergando oportunidade onde as grandes empresas não conseguem enxergar por conta da mudança de direção, e às vezes essa mudança é muito lenta e gradual. Então, agilidade pode significar, sim, ter capacidade de mudar a direção, né? E eu posso mudar essa direção quantas vezes for necessária para a gente poder sempre ter resultados diferentes do negócio. Um exemplo que eu trago para vocês é o conceito do Netflix. Netflix começou entregando DVD porta a porta, fazendo um trabalho porta a porta. Foi para streaming e, em determinado momento, ele viu que ele era uma empresa que ele entregava o streaming, mas ele não tinha conteúdo. E com isso, as empresas que geram conteúdo começaram a falar: puxa, você está ganhando dinheiro com o nosso conteúdo, então peraí, deixa eu construir aqui os meus streamings também. Então, aí ele viu que ele tinha que construir conteúdo. Então, veja, ele mudou de direção. Ele passou do mundo de entregar o DVD físico, foi para o mundo do streaming, depois do mundo do streaming ele foi para gerar conteúdo. Então, vejam, uma empresa com 12 anos, 14 anos de vida já mudou 3 vezes a direção dela. Se ela tivesse permanecido na primeira direção, que é entregar DVD, ela já não existiria mais. Se ela tivesse persistido em ser uma empresa só de streaming, ela também estaria sufocada, porque ela não teria conteúdo de qualidade para entregar para as pessoas. É isso que a gente chama de capacidade de mudança, né? Isso de mudança de direção. Só que é importante a gente analisar o Netflix é uma empresa nativa digital, quase nativa digital. A Microsoft é mais velhinha, não é tão nativa digital. A Disney não é tão velhinha, mas é uma empresa que ela já está olhando o digital como uma forma de fazer negócio. Tá? E outro ponto, coloquei 1, 2, 3, 4, 5, mas na verdade, né, esses dois números não existem, é colocar as pessoas em primeiro lugar. Tá? Então, o que é agilidade? Essa é a grande reflexão que deve ser feita sempre para as empresas. E a gente tem que também entender que não existe receita de bolo, não existe modelo pronto, não adianta pegar o modelo Spotify, esse modelo eu vou colocar na minha empresa, agora minha empresa vai dar certo. Não. Toda transformação, toda implementação de ágil é uma jornada, e essa jornada tem que ser uma jornada de aprendizado, de experimento, até se chegar no modelo que é o modelo ideal para a empresa, chegar naquele número de sapatos que a empresa calça, né? É, chegar naquele modelo que vá de encontro com o DNA de negócio da empresa, com a cultura, com o processo e principalmente com as pessoas. Cada organização ela tem que se preocupar em adaptar o seu modelo. Então, esse modelo que a gente fala do ágil, o ágil ele não é comprar uma roupa pronta com a numeração grande e serve para todo mundo. Não, ele é um modelo que é feito sob medida para cada empresa. Claro que a gente tem os princípios, a gente tem os valores, mas a adaptação disso tem que ser específica para cada empresa. Cada empresa vai entender o ágil de uma forma diferente, porque ela tem dor diferente, ela tem problema diferente do seu concorrente. Né? Não adianta copiar colar, que isso não funciona no ágil. E quando a gente pensa em levar o ágil para RH,
eu enxergo três possibilidades. A primeira delas é a forma mais trivial possível, é começar a usar os métodos ágeis, mas aí a gente diz só as práticas ágeis no RH. Vou usar o Scrum, vou usar o Kanban, vou usar o Kanban ali para fazer o meu recrutamento e seleção, para ver como é que a coisa está acontecendo. Eu vou usar o Kanban para fazer um onboard, para planejar como é que eu vou fazer o onboard. É uma forma da gente pensar e trazer o ágil para dentro do RH, mas aí a gente está só, né, agindo, nós estamos só usando ferramentas. Se a gente quer pensar o ágil e usar o ágil de forma diferente, é pensar que eu posso colocar não só e não utilizar somente as práticas, também colocar um mindset, né, para o RH. Qual é o mindset ágil para o RH? Bem, precisa construir isso, né? Então, é uma outra possibilidade. Eu vou colocar, além dos métodos, vou colocar também um pensamento ágil para o RH, ou seja, como o RH enxerga o ágil. O que é agilidade para o RH? O que é agilidade para a gestão de pessoas? E quais métodos vão reforçar esse mindset? É claro que se a empresa estiver passando pela transformação ágil, o que está a mudança do RH faz parte do jogo, porque está se mudando a cultura da empresa, está se mudando o design organizacional da empresa, né? E com isso também vai estar se mudando o mindset e os métodos. Então, é uma outra forma de se pensar como que o RH pode se transformar em ágil. Se a empresa inteira for ágil, não tem problema nenhum. O RH é só mais uma área, uma unidade de negócio que faz parte dessa transformação. Mas algumas empresas, né, elas não estão fazendo essa transformação ainda, elas estão esperando para ver. Tem empresa que está se transformando, tem empresa que não está se transformando. E o RH pode se transformar em ágil, mesmo que a empresa não seja ágil? Claro que pode. O exemplo é do desenvolvimento de software. O desenvolvimento de software se tornou ágil, mesmo a empresa não sendo ágil. Então, esse exemplo, né, serve também para o RH. São três possibilidades, não existe certo e errado. O que existe é qual é o caminho que eu vou seguir, qual é a possibilidade que atende às minhas necessidades de negócio. E quando a gente fala de uma empresa ágil, né, a gente precisa entender que é uma empresa ágil. Existe uma mudança muito grande de uma empresa tradicional para uma empresa ágil. Uma empresa tradicional ele tem um modelo hierárquico baseado em pirâmide, né, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Modelo hierárquico, disciplina, hierarquia, até um modelo que é herança do modelo militar. E quando a gente está falando no modelo ágil, a gente está falando que a empresa ela vai ser desenhada no formato já de rede, né, de conexões, de possibilidades. É uma estrutura já baseada em equipes, enquanto no modelo tradicional tem uma estrutura baseada em departamentos, em áreas de negócio, em funções de negócio, as equipes funcionais. Já no modelo ágil, a gente está procurando equipes multidisciplinares. O modelo de gestão geralmente é comando-controle, e no ágil o modelo, né, de gestão aí é autogestão. O relacionamento no outro era aquele relacionamento antigo, né? Que a gente tinha cliente falando assim, sou cliente dessa área, sou fornecedor daquela outra área. E o relacionamento que a gente tem é colaboração, né? A parte toda de cargo, a estrutura era de cargo baseada em cargos e funções. A gente, quando vai para o ágil, a gente está falando de papéis funcionais. E qual é o papel do RH? Controle, processos, padrões e serviços. E quando a gente fala numa empresa ágil, o papel do RH começa a ser o agente de mudança. É ele que está fazendo parte, orquestrando, organizando, suportando a mudança transformacional que está acontecendo na empresa. Ele vai começar a agir como um coach, não como mais business partner ou como um assistente. Ele vai estar ali acompanhando e tentando desenvolver as pessoas e as suas competências. Ele vai estar agindo mais em colaboração, como um parceiro e facilitando a transformação da empresa. Então, são mudanças grandes. Um exemplo que eu coloco, isso é só um exemplo, né? A empresa oficial, a gente não pode colocar mais, é feito da LGPD, precisa de autorização para a gente colocar qualquer nome agora. Então, eu coloquei um nome fictício de um caso real, onde eu tinha uma estrutura tradicional, né, com diretoria, gerências, departamentos, e essa empresa ela foi transformada numa empresa ágil, ela é uma empresa média para pequena, né, uma empresa com 100, 120 pessoas, e a diretoria e a gerência geral se transformou em ciclo de governança. Eu vou ter ciclos de produtos, ciclos de operação, que são serviços compartilhados. Então, a gente vai enxergar a empresa com essa nova estrutura, com as interações entre os três círculos,
onde eu vou ter um time de entrega de produto, eu vou ter serviço compartilhado, finanças, por exemplo, foram compartilhado, mas poderia ter ficado de produto, isso é uma decisão, né, do ciclo de governança. O ciclo de governança ele vai estar fazendo o trabalho de governança ágil, vai fazer o trabalho de gestão de informação e principalmente enterprise coach, porque ele tem que falar ainda de estratégia da empresa. E ele tem que discriminar essa estratégia para os outros tipos. Esse modelo é baseado em sociocracia 3.0, a gente chama de SOC 3.0, e faz um link fabuloso com o Ágil, né, que é um modelo que existe aí há muito tempo no mercado. Esse é um modelo já baseado em sociocracia. Né? E dentro desse modelo de sociocracia, a gente pode explodir e trazer um conceito próximo, né, daquilo que o Spotify faz. Né? No ciclo de produto, ele é uma tribo. Né? Se a gente pode fazer uma associação com o Spotify, e dentro dessa tribo eu vou ter várias squads. Eu vou ter 4 squads, cada squad vai cuidar de um produto da minha empresa. Eu vou ter um líder para essa tribo e meu time é multidisciplinar. Dentro desse tipo de time multidisciplinar, eu vou ter, além de desenvolvedores, vou ter o pessoal de CA, eu vou ter também o pessoal de RH e o pessoal de marketing. Vejam, é uma equipe multidisciplinar. E por que eu tenho uma pessoa de RH dentro dessa squad? Porque essa pessoa ela vai cuidar da gestão de pessoas. Ela vai cuidar dessa squad em parceria com o líder da tribo e em parceria também com o líder da squad. Então, essa é uma possibilidade. Não estou dizendo que todas as squads serão desse formato, desse jeito. Isso é uma possibilidade. E é claro que quando a gente está falando de competências iguais, a gente está falando de capítulos. Então, a gente não está falando só de tribos. A gente está falando também de capítulos, ou seja, pessoas que têm competências iguais. Por exemplo, quando o RH quer implementar uma política de privacidade para todas as pessoas ou para todos os membros da squad, ele pode criar uma única política e distribuir para as pessoas. Fala, Karen. Ô, Rildo, quando tem esse modelo, que é até um modelo que está sendo implantado lá na minha empresa, que tem as squads, tem, na verdade, não é um consultor, ele é um estagiário de RH, mas que fica lá para ajudar na seleção e tudo. Aí, nesse modelo aí, o ideal seria já não ter área de RH, igual você tinha falado antes, ou mesmo assim, tem um consultor de RH na squad e tem a área de RH. Como que funciona? Então, falando desse exemplo específico, optou por não ter área do RH mais. O RH está diluído nas squads. Mas isso é um formato. Poderia ter um formato onde o RH existiria dentro do círculo de operação e ele teria um serviço compartilhado. Aí a pessoa que está dentro do RH ele sai da squad. Mas quando não tem mais a área de RH, como que funciona aquela questão mais operacional, de registro de carteira de trabalho, Entendo. salários? Então, aí o RH ele se reúne em capítulos. É o capítulo que discute essas coisas. Ah, entendi. Vejam. Aí é como se fosse uma área de RH mesmo, mas com outro nome, é isso? Ou o capítulo é totalmente diferente? Não, esse capítulo pode servir para diversas coisas. A gente pode adaptar para diversas realidades dentro de uma empresa. Mas quando o RH precisa falar com o próprio RH para definir algumas coisas que vão ser aplicadas para todos, o RH ele junta e é um capítulo. Mas ele pertence também ao squad. São visões funcionais. Na verdade, eu tenho uma visão funcional vertical, onde eu trabalho para resultado. Eu tenho uma visão funcional por competência. Aí eu formo como se fossem as áreas de negócio antigas. Se a gente for fazer uma comparação, e cabe essa comparação, uma tribo é uma unidade de negócio. Um capítulo é uma área funcional. Sempre dessa forma. É claro que é comparação. Não estou discutindo certo e errado aqui. Mas é para a gente fechar um entendimento. E não tem como dizer, na minha empresa, a Spotify vai ser. Cara, cada empresa tem que fazer olhando para o seu negócio. Né? Ver, testar o modelo, ver o que realmente funciona e aí implementar. Eu acho que esse é o ponto. É engraçado que a gente está implementando esse modelo, né? Mas aí, assim, claro que a gente fez uma adaptação no início, né?
E sempre tem aquele papel que não encaixa em lado nenhum, né? Então, Mas e o supervisor? O que ele faz nesse meio todo? Que tem o gerente, tem o superintendente, tem o supervisor, e aí a gente tenta então, adaptar tudo, mas é uhum. engraçado. Então, no caso aqui dessa empresa, gerente sênior e diretor, lá não tem supervisor. O supervisor teria, teoricamente, ou ele vira líder de squad, ou ele vai virar líder de tribo, não tem outras opções, né? Mas gerente sênior, diretor, vice-presidente, eles ficam no círculo de governança. Ah, tá. Não, é que lá no caso específico da minha empresa, o que está acontecendo? Às vezes a gente está criando os squads aos poucos, né? Montando eles aos poucos. Então, tem um caso, por exemplo, que tem uma gerência que tem supervisão e tem 2 squads e o restante da gerência não trabalha por squad. Então, ainda não consigo tirar a hierarquia da área, né? Mas já tem as squads. Aí tem que conviver todo mundo junto. Fica engraçado. É uma fase de transição, né? Eu estava vendo um cliente muito grande, não posso falar o nome, mas ele tá nessa fase de transição também. Então, ele fala que, às vezes, a pessoa vai procurar o departamento, só que o departamento não existe mais. Então, o cara fala, olha, aquele departamento não existe mais, agora são as tribos ali, são as unidades de negócio, você pode ir lá conversar. Porque ele está nessa fase de transição também. Ele falou que é uma fase que, às vezes, fica caótico as coisas, mas é uma fase de transição, né? A gente sabe que ela vai, uma hora, concluir alguma coisa. Vai pacificar, né, em algum momento. Exatamente. Mas eu acho bem interessante essa visão aí do consultor de RH, até para entender, né? Por exemplo, quando for fazer uma seleção, entender a necessidade daquele squad específico, né? Saber falar o idioma deles, que às vezes eles têm até um dialeto próprio, né? Saber conversar sobre as necessidades, né? Entender mais a fundo, acho bem bacana. E o que é importante é que, por exemplo, você falou um ponto importante, mas existe outros que é a necessidade de treinamento. Essa pessoa ela vai ficar hiperantenada, ligada e ver quem tem mais necessidade de treinamento e prover o treinamento mais rápido. Outro ponto que eu acho que eu considero assim, que, inclusive com a discussão que a gente tá rolando na internet aqui, que quando a pessoa não atingiu o desempenho, agora vão ter que demitir uma pessoa da squad. E o meu ponto é, se a pessoa não atingiu o desempenho, isso já faz algum tempo, falhou o líder, falhou o coach, falhou a pessoa do RH que está ali. Porque a pessoa do RH ela tem que estar acompanhando de perto, ela está exclusivamente para acompanhar a evolução das pessoas. Então, eu já não posso ter esse tipo, teoricamente, não deveria ter esse tipo de problema mais. Olha, a pessoa vai ser demitida porque ela não tá, o desempenho dela está abaixo dos demais, sendo que eu tenho pessoas que ficam acompanhando 100% do tempo. Então, a gente só precisa entender quais resultados que a gente vai gerar com esse modelo, né? Porque se a gente tiver, é isso que eu estava chamando a atenção do pessoal. Pessoal, vocês estão com um modelo novo, coisa bacana, ágil, só que vocês estão tendo o problema do passado. Então, quer dizer que esse modelo novo não está funcionando do jeito que deveria. Né? Deveria ter problemas novos, não problemas velhos. E é isso que eu falo para as pessoas. A gente está trocando ferramentas velhas por ferramentas novas, eu não posso ter problemas velhos mais, senão as minhas ferramentas novas não estão funcionando. E esse é o papel, acho que é do RH. Então, peraí, deixa eu ver ali por que essa pessoa não está desempenhando. Deixa eu acompanhar, deixa eu chamar o líder da tribo, deixa eu chamar o entrar com você, para fazer as pontes aqui para as coisas acontecerem. Beleza? Bom, vou seguir, então, o modelo. Aqui fica eu falei, dei um exemplo ali muito de tecnologia. Eu vou tirar um pouco de tecnologia e colocar negócio, business. Então, na parte de seguro de auto, por exemplo, numa empresa que a gente está trabalhando, a gente tem lá um time, que é o time de seguro de auto. Nesse time de seguro de auto, eu tenho desde especialistas de seguro, dos analistas de seguro, de analista de sucesso do cliente, o pessoal do comercial, do marketing, o pessoal da analista de negócio e também o pessoal de RH. Né? Esse é um squad para a área de seguro que não tem nada a ver com tecnologia,
né? A gente está falando de uma squad específica que está cuidando de um produto chamado seguro para auto, né? Seguro para carro. Quais são as características desse time? Auto-organizada, eu acho que a gente não tem novidade nisso, autogerenciado, multidisciplinar. Veja, o time é multidisciplinar, não as pessoas são multidisciplinares. Eles têm que passar claro para todo mundo. Altamente colaborativo, por exemplo, ela depende aqui do time da squad de desenvolvimento de produto, né? Ela depende da squad de infraestrutura, é engajado, focado, só cuida de um único produto, ele não vai cuidar de dois produtos. A equipe tem que ser uma equipe madura, tem que ser uma equipe experiente, tem que ser uma equipe pequena, aquela história lá das 2 pistas, até 12 pessoas, né? E tem que ser um time empoderado, né? Um time ali que consiga tomar algumas decisões, que consiga ter autonomia para escolher método, para escolher ferramenta, né? Para discutir quais são os resultados e como os resultados que eles vão ter nesse produto se alinha com a estratégia da empresa. Então, é isso que a gente está falando de estar criando squad, estar criando uma empresa ágil. Um exemplo que depois vocês podem procurar, que existe, se vocês quiserem também passo o link para vocês, do ING, onde o ING está fazendo uma mudança transformacional muito grande, é um banco gigante, ele está mudando para ser um banco digital, e o RH está transformando os processos em digital para apoiar a grande virada do banco em digital. E para isso eles estão usando os métodos ágeis, né? Os métodos ágeis são os métodos que estão utilizando, o Kanban, o Scrum, que eles utilizam para migrar os seus processos que existem hoje, processos tradicionais, processos manuais, para processos digitais. É uma experiência muito bacana, uma experiência legal, né, que vocês podem ter bastante aprendizado, né, lendo esse estudo de casa. Eu estou dando uma informação que existe isso, está no mundo real, passando para essa informação muito perto daquilo que eu estou comentando com vocês. Como eu falei para vocês, né, se o RH ele pensa em ser ágil, ele precisa buscar por um manifesto ágil. E um dos manifestos ágeis que existe é esse, por exemplo, que está aí na tela de vocês. É um manifesto já de 2018, um grupo de pessoas se reuniu e criou esse manifesto ágil específico para o RH. Né? Não é para a tecnologia, é específico para o RH. Tem um outro manifesto também, né, do pessoal da Associação Brasileira de RH do Rio Grande do Sul, que lá no final de 2018, 2019, eles fizeram uma grande convenção de se reuniram e desenharam, escreveram também um manifesto ágil para o RH. Né? Então, a gente tem mais um manifesto aí que a gente poderia estar pensando, usando como insight para me implementar dentro do meu RH. Existe mais um, né? Esse também é bastante famoso, foi feito lá na Suécia, por 17 pessoas. Esse está cheio de palavras bonitas, de engajamento, inovação, para a gente fazer um bingo do buzzword vai bater aqui, porque toda palavra bonita tem pertencimento, tem segurança, tem diversidade, tem propósito, tem tudo. Mas é um outro modelo também que eu gosto bastante, eu acho que dá para a gente adaptar, dá para a gente usar dentro do RH, mas que eu gosto de usar, o que eu recomendo é usar esse modelo pela sua simplicidade. Né? Ele só tem os seus 4 princípios orientadores e nada mais. A partir daí eu formato do jeito que eu preciso. Eu adapto do jeito que eu preciso para a minha realidade de negócio. E um deles, que eu acho que é muito bacana, é torne as pessoas sensacionais. Né? Fantástico isso. Esse é um princípio bacana. As pessoas têm que ser sensacionais. E eu tenho que fazer a pergunta: quais são as ações que eu tenho que fazer para transformar essas pessoas em pessoas sensacionais? Né? Entregar valor a todo instante, entregar valor, né? Consistentemente, ou constantemente, ou continuamente. Legal. Faça da segurança um pré-requisito. Aí a gente está falando de segurança psicológica, segurança física, né? Segurança digital, que é cyber security. E experimente aprender rápido. A gente está falando de desenvolver pessoas. Eu gosto desse modelo, eu trabalho com esse modelo, respeito todos os outros manifestos que existem no mercado, são muito bacanas, muito legais, mas acho que esse modelo é o modelo ideal porque ele me permite fazer todas as adaptações que eu preciso a partir de 4 valores declarados, de valores que eu acredito que se encaixam em qualquer empresa, né, que está colocando as pessoas em primeiro lugar. Bacana. Então, como é que a gente mergulha na jornada de transformação?
essa frase é uma frase que o pessoal do Kanban adora usar, mas essa frase aqui do Arthur eu também acho que é fantástica, né? Porque na maioria das vezes, não, a empresa não tem dinheiro, a empresa não tem recurso, não tem equipe, não tem aquilo, quer dizer, vamos prosseguir porque está faltando alguma coisa. E aqui, nessa fase, comece com o que você tem, cara. Faça o que é possível fazer e evolua, né? Constantemente. Isso que é importante. E eu gosto muito desse modelo, é uma estratégia que eu uso nos meus projetos hoje de transformação. Pense grande, pense no meu objetivo, onde eu quero chegar, mas comece muito pequeno, comece com os recursos, né? Comece com as pessoas, comece com as ferramentas, comece com aquilo que você tem na mão e evolua rápido. Então, isso é uma estratégia. E outro ponto que eu gosto de colocar nessa estratégia não é pensar uma transformação como um projeto, e sim como uma jornada. E se ela é uma jornada adaptável, a jornada ela vai ser mais longa, ela tem que ser evolutiva para aceitar as mudanças que vão ocorrer durante o curso dessa jornada. Ela tem que permitir aprendizado, tem que permitir experimentação, tem que permitir exploração de pessoas, de equipes. Ela tem que possuir, apesar de ser uma coisa longa, a jornada, ela vai possuir sempre ciclo curto de entrega de resultados, ciclo de feedback, para saber se a gente está certo na nossa jornada, né? E para isso, feedbacks e reflexões, as reflexões servem para melhorar continuamente. Então, esse é um modelo. Só que quando a gente está falando de RH, o que eu posso, né, colocar para aproximar as pessoas? É fazer um framework para isso, é construir um framework. E esse framework é baseado na experiência do colaborador, né? E eu vou colocar um manifesto, eu vou desenhar os princípios, eu vou colocar os valores humanos, eu vou fazer essa cola, porque isso vai ser meu mindset, né? Vai ser a minha orientação. Eu vou usar minhas práticas, eu posso usar práticas como Lean, como Kanban, como Scrum, coloquei como exemplo, mas eu vou enxergar principalmente os processos que existem dentro da empresa, né? Enxergando esses processos, eu vou avaliar qual é a experiência do meu colaborador. E enxergando a experiência, eu serei capaz de entregar valor. Então, no pré-emprego, que é, né, a minha experiência é dividida em três partes. É pré-emprego, que isso vai acontecer, por exemplo, em recrutamento e seleção. A pessoa ainda não trabalha na empresa, ela está passando ali pela fase de teste, ela está ali fazendo ainda parte de entrevistas, então essa pessoa, estou atraindo essa pessoa, mas tem uma outra fase que é durante o emprego. Então, aí tem a fase de acolhimento, que é meu onboard, tem a fase de desenvolvimento, que é o meu P&D, tem a fase de crescimento, que aí é gestão de carreira, gestão de desempenho, tem a fase de recompensa, que é a fase aí de remuneração, né? Tenho ainda a gestão de talento, gestão de benefício, e eu tenho o pós-emprego, que é o offboard, né? Que é a demissão da pessoa. Então, com essa visão, com esse mapeamento que a gente tem da gestão de pessoas, enxergando seus processos, eu vou avaliar a experiência das pessoas e vou entregar valor de acordo com a experiência de cada um. Essa é a melhor forma de trabalhar, né, quando a gente pensa em criar um RH ágil ou criar uma gestão de pessoas ágil. Comece sempre no mindset ágil. A gente começa sempre definindo qual é o mindset ágil para o RH. Como que o RH vai colocar princípios e valores para se tornar, para pensar, para ter uma visão do ágil. Depois você vai começar pequeno, fazendo suas experiências, fazendo projetos pilotos, fazendo as pequenas iniciativas, né, para explorar, para ganhar aprendizado, para ganhar conhecimento e para demonstrar valor, para demonstrar resultado. Depois vai fazer crescimento rápido, você vai trabalhar os diversos processos que estão no seu mapa de experiência do colaborador até você institucionalizar, que é o Pensar Grande, onde você já percorreu todos os processos, né, do mapa de experiência dos colaboradores e você já está fazendo melhoria contínua e colocando novos serviços, novos processos para que você consiga entregar mais valor. Então, começa com a construção do mindset. Na construção do mindset, a gente foca em princípios, quais são os princípios que eu vou utilizar para fazer a gestão de pessoas, quais são os valores desdobrados do princípio que eu vou estar utilizando e quais são as práticas ágeis que vão reforçar os princípios e os valores. Então, eu vou estar criando uma cultura ágil e eu vou estar definindo quais são as práticas que eu vou utilizar para reforçar essa cultura.
Geralmente, esse trabalho é feito dentro de um workshop, onde envolve todas as pessoas da empresa, ou somente as pessoas do RH, depende do meu contexto de negócio, e eu chamo isso de construção coletiva do Mindset, e nessa construção coletiva é onde se define quais são os princípios norteadores, quais são os valores humanos que vão ser seguidos, quais são as práticas que vão reforçar esses valores. Nesse momento, quando a gente faz essa construção, eu defino o meu fit cultural. Ou seja, a empresa ela criou uma identidade, ela criou uma cultura ágil. E a partir desse momento, eu posso utilizar esse fit cultural para contratar pessoas. Eu vou, geralmente, é claro que isso existe o vantagem e desvantagem, existe perigo, né? Mas todas as pessoas que não, né, não fizer uma adesão clara a esse fit cultural, não for próximo a esse fit cultural, provavelmente eu não vou contratar, porque ela não está sintonizada nos mesmos valores e nos mesmos princípios que a empresa está. E esse é um conceito muito forte que está sendo utilizado hoje. É claro que aqui existe um grande perigo de eu contratar somente pessoas iguais, né? Na verdade, virar um clube do bolinho. Então, preciso tomar cuidado. E a gente tem que voltar lá atrás, como eu falei para vocês, respeitar a diversidade, respeitar a inclusão como uma coisa fundamental. Senão, cai numa armadilha de trazer somente as pessoas que pensam igual a mim para dentro da empresa. E isso não é isso que a gente está procurando, não é isso que se quer quando se pensa num fit cultural. O fit cultural é trazer pessoas que vão de encontro aos valores, aos princípios norteadores da empresa, para evitar confronto desnecessário. Conflito tem que haver, né? Debate de ideias tem que haver, porque somente com conflito positivo, debate de ideias, que vai existir inovação, que vai existir insights, que vai existir melhoria. Se a gente pegar né, de pessoas, em primeiro lugar, né, se a gente um exemplo aqui, que é só um exemplo, já rodei esse workshop em diversos lugares distintos, então a gente só peguei aqui, compilei algumas coisas aqui, isso é só um exemplo muito rápido para vocês, onde a gente coloca ali, nessa perspectiva de pessoas, o princípio fundamental de pessoas em primeiro lugar. Né? Essas pessoas em primeiro lugar, né, o que reforça isso? O que eu faço? Ou quais são as ações, quais são as coisas que eu tenho que fazer para colocar as pessoas em primeiro lugar? Respeito é uma delas, confiança é uma delas, né? Eu valorizar as pessoas também é uma delas, reconhecimento é outra delas, empoderamento é outra delas, mas a lista aqui poderia ser enorme. A mesma coisa para entregar valor, né? Para entrega de valor, que me ajuda a entregar valor continuamente. Se eu tiver um foco, uma orientação muito grande para resultado, se eu vou trabalhar muito em colaboração, né? Se eu vou trabalhar muito em reforçar o trabalho em equipe, se eu reforço o engajamento, o comprometimento, a parte de segurança, cuidar da saúde e segurança. O altruísmo é uma coisa importante, a empatia, a atenção, a humanidade. Então, o que vai me aumentar, o que vai trazer segurança? Isso é o que a gente tem que perguntar. Quais são os valores que a gente vai trazer para esse princípio cuidar da saúde e segurança? E para, né, aprendizado e crescimento, a gente vai ter o aprendizado, desenvolvimento e crescimento como princípio, né, a gente vai ter os valores. Flexibilidade para a pessoa mudar, para a pessoa aprender coisas novas. Individualidade, essa é a palavra que eu mais gosto hoje, né? Entender que as pessoas aprendem de forma diferente, que têm desempenho diferente, que falam e pensam de coisas diferentes, e eu respeitar essa individualidade do outro. A educação caminha para isso, caminha para a personalização, ou seja, a pessoa aprende do jeito diferente, em tempo diferente e de forma diferente. E eu não vou generalizar isso mais. O autodesenvolvimento, eu posso incentivar o autodesenvolvimento, eu posso incentivar o aprendizado contínuo, né? Aquela coisa do lifelong learning, é uma coisa que não é tão nova, uma coisa que já está há muito tempo no mercado, mas às vezes a gente não consegue resgatar isso para dentro das instituições. Então, com esse mindset, com esses valores humanos, e esses valores humanos são escolhidos, são elegidos pelas pessoas. Então, eu reúno no workshop, faço todo esse trabalho, chamo as pessoas da RH. Em algumas empresas, a gente chama as pessoas de todas as áreas de negócio, e as pessoas elas vão definir quais são os princípios que vão ter, e depois
onde elas definem quais são os valores que vão seguir para cada princípio. Geralmente, eu gosto de usar o número mágico 5. Mais 5, eu acredito que a gente se perde por tanta coisa. Então, eu gosto de usar somente 4 perspectivas, até no máximo 5 valores por perspectiva, por princípio. Eu acho que isso é bacana. E o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia? A gente tem que dar importância aos valores. Como que a gente faz dar importância aos valores? É você reforçar e vivenciar. É você trazer esses valores para o dia a dia. Eu vou dar um exemplo muito real aqui, né? Eu tinha um problema muito grande, né? Eu tinha um problema muito grande com uma briga muito grande entre desenvolvedores e usuários, né? Quando a gente trabalhou a questão da empatia, essa questão de aproximar as pessoas, a gente fez diversas ações para reforçar a empatia, diversas ações para reforçar a colaboração, né? E quem que fazia essas ações? Quem que orquestrava essas ações? É o RH. Então, é isso que é importante. Alguém precisa estar trabalhando, ser o grande catalisador da mudança, ser o agente da mudança, ser o promotor, né, de ações, de atividades que vão reforçar tudo isso. Senão vai se perder, vai ficar post-it na parede, não é essa a ideia. O ideal é reforçar, é vivenciar isso. E como que a gente faz isso? Fazendo parte, né? Reforçando no dia a dia como que os valores são importantes. Um pequeno exemplo aí da jornada de transformação, começando pequeno, e quando a gente começa pequeno, a gente está falando de iniciativas de experimento, o que a gente chama de baby steps, passinho de criança, passos pequenos, curtos, mas consistentes, ou seja, gera aprendizado, aprende efetivamente para gerar resultados, né? E uma vez que eu defini um mindset, está o nome aqui, porque eu defini o mindset, o próximo passo é ir para o começo pequeno. Quais são as iniciativas que a gente pode estar trabalhando? Eu posso estar colocando um programa e utilizando o Kanban para fazer isso, né? O programa é um conjunto de projetos com objetivos comuns, e eu tenho projetos gigantes, como o estabelecer o mindset, que já está feito, mas a gente vai agora no pensar pequeno, iniciativa de experimento, ainda tem o pensar rápido e o pense grande, né, para executar. Isso é o meu backlog de projetos, e os projetos que estão, né, estão acontecendo. Isso é uma simplificação, obviamente, né? E a gente volta no mapa do colaborador. E a gente olha no mapa do colaborador, né? Agora a gente já consegue entender quais são as fases, as grandes fases do meu mapa, consigo enxergar quais são os processos e eu começo a fazer a minha avaliação de experiência, aonde eu vou avaliar toda a experiência positiva dos colaboradores e toda a experiência negativa que vai me resultar em pain points, ou seja, dores que eu preciso aliviar, né? Dores que eu preciso curar. E aí eu consigo fazer meu plano de ação, né? De forma muito simplista, é por onde a gente começa. A gente está resgatando esse mapa lá do Framework, que a gente viu alguns slides atrás. Estou trazendo isso para começar a fazer a implementação, né? No meu Pense Pequeno, né? A gente está fazendo pequeno para a primeira experimentação. E nessa primeira experimentação, então, a gente está aqui, ó, na fase piloto. Nessa primeira experimentação, um exemplo bem simplesinho para vocês, um exemplo real, né, que aconteceu na empresa por conta da pandemia, que é o recrutamento interno. Então, o recrutamento interno, ele acontece, está lá dentro do meu mapa. O problema é que os colaboradores, né, estão reclamando que eles não têm visibilidade das vagas que existem dentro da empresa, e isso dá uma sensação, né, dá aquela olhar de que está se perdendo a oportunidade de crescimento na carreira. O que eu posso fazer? Redesenhar esse processo. Eu vou usar que método? Eu vou usar o Lean. Por que eu vou usar o Lean? Porque eu quero saber o que é valor para essas pessoas que estão reclamando desse processo, né? Se bem que a gente o Lean, a gente sabe que é visual, que é simples, fácil de entender, tem mais custo evolutivo, legal. Mas o mais importante é orientado à entrega de valor. E a gente vai colocar isso como entrega de valor, né? O Lean vai me dar visibilidade, transparência e melhoria de comunicação. É por isso que eu estou usando esse quadro aqui, que é o famoso quadro de Kanban, ou task board, né? Eu prefiro usar o Kanban board, para um pouco de comércio. Vou colocar meu backlog e tudo aquilo que eu preciso fazer.
Começo identificando quem são os meus clientes, né? Então, primeiro ponto, quem são os meus clientes? Ah, os meus clientes são esses aqui. O candidato são os colaboradores e solicitantes de vaga. Por que eu estou identificando meus clientes? Porque eu vou ter que perguntar o que é valor para essas pessoas, né? Eu ainda tenho patrocinadores, tenho gestores, mas os dois aqui são os meus clientes. Eu consegui identificá-los. Fiz a identificação dos meus clientes. Agora eu preciso entender o que é valor para eles e como que eu mapeio as atividades que entregam valor para essas pessoas, né? Então, aqui a gente, né, fez o mapa aqui, pegou os pain points aqui, explodiu os pain points aqui. Nesses pain points, a gente consegue enxergar o que eles estão reclamando, né, a experiência deles. Eu acho que isso é fundamental, o que é valor, a experiência que eles têm. A gente está falando de visibilidade, a gente está falando de não saber que as vagas existem, de sentimento de estar perdendo oportunidade, ou estar descobrindo vaga por terceiros, então isso é muito ruim. E o modelo que já existe hoje, o fluxo que tem é isso aqui: publica uma vaga, recebe os currículos, triagem, avaliar o candidato, selecionar, caminhar para admissão ou readmissão. Esse é o fluxo que tem hoje, né? Onde eu encontro esse fluxo? Lá no meu mapa, né? Meu mapa de jornada de experiência colaboradora, eu tenho o meu fluxo lá, tenho que sair do processo. Encontrei quais são as dores, né? E agora a gente tem que perguntar, né, uma vez que a gente já conseguiu identificar aqui o valor, mapear as atividades, é redesenhar esse fluxo. Nesse redesenho de fluxo, basta colocar aqui comunicar as vagas. Por quê? O que acontecia na empresa? Isso é um painel de vaga, um mural, que a gente chama de mural, ou painel de vaga, que existia dentro da empresa. Quando as pessoas começaram a trabalhar em home office, o mural ficou estático, parado lá. Ninguém atualizava mais. A pessoa estava em casa e não sabia o que estava acontecendo. Se tinha vagas em aberto, se não tinha vagas em aberto, e ninguém estava se preocupando em atualizar esse mural. Então, daí houve-se essa discussão, esse problema. Então, quando se capturou esse pain point, identificou que as pessoas precisavam ter visibilidade e a visibilidade era um valor para as pessoas, se mudou o processo, né? E essa mudança do processo foi feita. Aí faz de novo a avaliação da experiência, e na avaliação da experiência já tem os resultados. Mudou, a pessoa tem visibilidade, aquele sentimento de perda de oportunidades já não existe mais, né? E isso gerou um novo resultado. Então, agora já tem um resultado para essas pessoas. Vejam que são ações de curto prazo, ações baseadas no que é valor, ações baseadas sempre orientadas para as pessoas, colocando as pessoas em primeiro lugar, né? Esse modelo, depois ele foi feito no Trello, ele saiu do mural lá, que era o mural que tinha na empresa, quando todo mundo trabalhava na empresa, modelo presencial, e foi para um modelo que é o modelo que hoje existe no Trello, e as pessoas acompanham no Trello quais são as vagas que existem na empresa, e as vagas, quando existem, quando as pessoas estão lá, ela pode acompanhar no seu celular, ela pode acompanhar no desktop, quando ela quiser. Então, isso ficou bem visível, bem tranquilo para as pessoas. Feito essa primeira iniciativa, esse primeiro trabalho, isso é uma coisinha pequena, né? O que eu acho hoje, o que eu enxergo hoje? O ágil, ele está para habilitar aí os negócios digitais. Eu acho que o ágil ele é o grande habilitador da empresa seguir em frente, da empresa ir caminhar para o digital. E o RH tem uma janela de oportunidade que eu chamo de ímpar, porque nesse momento ele pode repensar todos os seus processos, né? E, inclusive, repensar o propósito e posicionamento que existe na empresa no que diz respeito de entrega de valor para a empresa. O RH pode assumir o protagonista das mudanças, né, que existem hoje, mas as mudanças sempre com o viés do ágil. O que é o ágil? Eu vou mudar rápido, tenho que mudar, tenho que entregar valor, vou ter que entregar valor. Eu defino o conceito do ágil, eu defino o que são valores para as pessoas, e em função disso eu começo a agir. Então, esse é o caminho que a gente está propondo dentro dessa coisa de gestão ágil, né? Gestão ágil de pessoas. Isso é um pouco diferente do modelo que muitas empresas estão propondo. As empresas propõem outros modelos que são bacanas também. Mas aqui, pela minha experiência, pelo trabalho, pelos projetos que eu já passei, esse modelo é um reflexo de, cara,
isso aqui é mais perto do mundo real. Basicamente, a gente consegue fazer isso nas empresas, eu consigo fazer com que a RH não se preocupe em utilizar métodos ágeis, sim se preocupe em usar agilidade ou business agile para gerar resultados para as pessoas. E no final do dia, é isso que importa. Pessoal, a minha palestra era isso. Vamos lá? Alô? Bacana, Hildo, gostei demais, viu? Principalmente dessa última parte aí, os últimos 20 minutos, eu achei fantástico. Essa parte aí. É porque você apresentou a forma de aplicar na empresa de uma forma que a gente já trabalha, né? Assim, com Uhum, os uhum. times, utilizando talvez design think para mapear a Uhum, jornada e tudo. uhum. Eu achei bem bacana essa Sim, abordagem. legal. Eu uso o Design Thinking exatamente para fazer as jornadas junto com os colaboradores. Fica bem bacana e é rápido, né? Essa é a grande sacada também do Design Thinking. É muito rápido e hoje dá para a gente fazer tudo no digital, bem bacana. E parece ser bem adaptativo, né? Porque, igual eu estou lá com 1.200. Bom, É uma mudança de chave que a gente não vai rodar ela assim de uma vez, né? E uhum, tem que uhum. conviver o método tradicional com o ágil muito pacificamente. E eu acho que essa abordagem aí dá para ir fazendo aos poucos mesmo, né? Eu achei Dá, bacana. dá, dá. Então, eu acho que é legal você fazer um mapa, né, aquele mapa genérico de todos os processos e fazer as rodadas de pain points, né? E aí você vai mudando aqueles pontos que são dores mesmo para as pessoas, porque aí você já tem resultado de curto prazo, né? E você já começa já a entregar valor ali, faz essa preocupação. Porque tem grandes processos aí, se a gente for começar a mexer, vai demorar 1, 2 anos, aí vai te perder a ideia de valor, as pessoas vão ficando desmotivadas. É muito legal esse modelo, né? Um exemplo que a gente fez foi do PDI, né? Que é o Plano de Desenvolvimento Individual, onde o gestor fazia os planos e apresentava para as pessoas, né? Olhando para a carreira. E agora, nessa mudança que a gente fez, numa discussão que a gente fez com as pessoas, foi que a própria pessoa vai fazer o PDI e faz um alinhamento com o gestor. Então, às vezes, é bem interessante que surge. Às vezes, a pessoa ali fala, mas eu queria aprender alemão. Fala, pô, mas a empresa não tem nada a ver com alemão. Ah, mas eu queria minha carreira, depois eu queria fazer alguma coisa na Alemanha. E a empresa começa a discutir, porque a empresa simplesmente dava curso de inglês para todo mundo, entendeu? Porque as pessoas, é inglês. Aí isso começou a enxergar que a pessoa queria fazer curso de francês, curso de espanhol, curso de alemão, e ela estava usando um benefício genérico e as pessoas aceitavam, mas não curtiam. E a partir do momento que ela começou a fazer esse mapa, essa investigação, começou a descobrir algumas coisas que foram bem bacanas e deixaram as pessoas muito mais motivadas, porque eu começo a atender de forma mais personalizada. É claro que isso, dependendo da empresa, gera um pouco de custo. E além disso, a formação ela é muito mais ampla, né? Eu trabalhei na área de capacitação, né? Uhum. Aí, assim, saí da área porque eu não conseguia rodar o que eu estava propondo. Mas eu via que a dor maior do pessoal era essa, né? De não de precisar de melhorar, por exemplo, com gerenciamento de projetos. Uhum. Mas ia muito além do treinamento em si, porque aí a área de capacitação quer ver o resultado em cima do treinamento. E tem que Uhum. ter muito mais coisa para que realmente você consiga desenvolver a habilidade, né? Sim, então, por isso que aquele valor que eu citei lá, que eu coloco muito hoje, né, que eu, de uma certa forma, influencio, que a individualidade é um valor muito forte hoje que eu coloco. Porque a individualidade está dizendo que cada pessoa aprende de jeito distinto, gente. Não dá para a gente cobrar resultado de todo mundo de forma igual. Tem gente que vai aprender projeto, por exemplo, em 2 meses, tem gente que vai aprender em 3 meses, tem gente que vai aprender em 6 anos, tem gente que vai aprender em um ano. E cabe à empresa É. oportunizar
mecanismos de treinamento para essas pessoas. Então, tem pessoas que não vai precisar de um coach. Beleza. Mas tem pessoas que, se não tiver o coach, ela não vai evoluir. Então, é essa acessibilidade que fica mais perto, entendeu? E isso eu consigo atender melhor as pessoas. Então, essa é a pegada, esse é o ponto. Quando a gente fala de valor, é isso, conseguir enxergar o indivíduo como um ser com as suas necessidades, né? Com o seu conhecimento, com suas vantagens e desvantagens, e entregar realmente aquilo que ele precisa para ele fazer o trabalho. Não tratar de forma genérica. Vou treinar todo mundo de gerente de projeto. Cara, não é bem assim. Você pode dar um treinamento para balizar conhecimento, mas cada um vai aprender num tempo diferente. E aí, a gente agindo com o Agile Coach, dá para a gente fazer uns trabalhos assim, bastante interessantes, bastante evolutivos, dá para a gente motivar bastante as pessoas. Né? Eu sempre faço a pergunta, né? Todo mundo quer ter uma equipe engajada. Eu acho que todo mundo que está aqui sabe disso. Eu quero ter um time engajado. Mas eu faço sempre a pergunta que causa uma reflexão. Quantas ações de engajamento você faz para as pessoas? Mas ações reais. A gente vai descobrir que a gente faz muito pouco e a gente tem um time engajado. É claro que o time não vai ser engajado. Pessoal, era isso. Hildo, Oi, diga. Só uma dúvida, né? Claro, É legal aquele quadro lá, há uns slides atrás, que vai mostrando, né, o RH lá em gestão de pessoas, lá, o RH 3.0, o RH digital. E, historicamente, também, a gente teve o RH, né, povoado por algumas formações específicas, né? Era o pedagogo, o psicólogo. Uhum. Atualmente, nesses seus projetos, no seu trabalho e tal, que tipo de formação ou que tipo de competência você está vendo que estão trazendo mais facilidade, né, ou não, nos RHs, assim, para transformá-lo no RH digital, né? Eu vejo, assim, os engenheiros tomando conta de vários RHs de muitas empresas, né? O que você tem visto aí pelo mercado? Cara, eu tenho visto de tudo. Ontem até vi uma grande empresa contratando uma diretora de RH que é formada em marketing. Você olha assim, marketing, o que tem a ver com RH? O exemplo que eu pergunto, e hoje eu também trabalho muito nessa parte de gestão de pessoas, claro, fazendo só dando opinião, né? Quando pede, obviamente. Quando paga a consultoria, muda um pouco. Mas eu faço uma pergunta que para mim é uma pergunta-chave. Pessoa de RH, ela tem que gostar de pessoas. Se ela não gostar, ela não pode ficar em RH, independente da formação que ela tem. Isso é um grande diferencial. Parece uma bobagem, a pessoa, nossa, isso é bobagem. Não. Quem gosta de pessoas lida e sabe vivenciar, sabe abraçar, sabe acolher, sabe ajudar, né? E isso é fundamental para o RH. O RH tem que ter essa pegada, essa sensibilidade, essa empatia, esse altruísmo de, cara, eu vou lá, eu vou trabalhar com essas pessoas. Né? Hoje, como eu falei, né, o pessoal está discutindo, vamos demitir uma pessoa e falam, poxa, mas por que demite a pessoa? Por que a gente está demitindo pessoas ainda? Né? Por que a gente não está trabalhando para evitar essas demissões? Porque são coisas evitáveis, são demissões evitáveis. É essa pegada que eu acho que tem que ter hoje do RH. Ele tem que realmente enxergar a pessoa em primeiro lugar, independente da formação que tenha. Legal, ainda mais já ia falar nesse ano, né? Nesses anos, né? 2021, que são, né, onde o RH teve um destaque em relação muito grande à questão de saúde mental, né? A olhar uma relação maior do trabalho com a família, né? De entender, tipo, cara, ó, não tem como fazer uma reunião agora porque a neném dela tá ali chorando e tal, tem um problema em casa, tá com o filho em casa, então, bacana essa visão. Realmente, de fato, acho que esse é o grande diferencial. Antes de olhar a formação e tal, bacana. Interessante a questão tem um livro de chamado marketing e tal. Tem um livro chamado Humanocracia. Eu gosto muito dessa. Do Gary Hamel, né? Ele acabou de lançar, é um livro bastante interessante e ele toca muito nesse ponto de nós transformarmos mesmo para valer e ser humanos, né? Busca humanidade nas nossas ações. E eu acho que, se possível, porque, claro, cada empresa, mas o RH ele deveria estar mais humanizado possível. Não é essa coisa de abraçar causa,
né? Não é nada disso. Eu tenho que lidar a outra pessoa como ser humano. Eu acho que essa é a essência de tudo, né? E às vezes a gente acaba esquecendo essa essência e acaba cometendo alguns deslizes, né? E isso é ruim porque é complicado. Eu pego o exemplo agora, né? Como que você vai demitir uma pessoa no meio dessa turbulência que nós estamos, né? É complicado. Então você tem que fazer um trabalho legal, você tem que entender por que que a pessoa não está gerando desempenho, por que que ela está aí. Tem pessoas que estão trocando de emprego por conta de oportunidade, mas tem gente que não consegue se colocar no mercado. Então a gente precisa entender. A empresa não é um clube, também não é assistência social, mas eu acho que ela tem que entender o lado das pessoas. Acho que eu penso sempre nessa possibilidade de todos esses mecanismos que estão sendo colocados, essa coisa do ágil, tudo isso nos ajuda a fortalecer essa humanidade que a gente às vezes acaba esquecendo. Pessoal, era isso. Eu queria passar para vocês como mensagem, né, trocar essa ideia com vocês. Acho que foi bacana. Eu vou mandar esse PPT, a aula gravada também para vocês. E é isso aí. Vamos, bola para frente, vamos seguir, vamos ser felizes. Precisando de alguma coisa, estamos por aqui, né? E a gente vai tentando aí trabalhar. Eu dou um treinamento, e aí no treinamento a gente faz essa coisa de trabalhar, né, fortemente e explorar mais detalhadamente como é que a gente faz esse trabalho de transformação, de desenho de mapa. Mas isso é dia a dia, é isso que a gente tem que exercitar. Tá ok? Boa noite para vocês e até mais. Boa noite, Hilton. Parabéns aí mais uma vez aí. Muito obrigado aí Muito bom, pelo obrigada, conhecimento viu, adquirido aí. Boa noite, gente. Até mais. boa noite, obrigada, assim. Eu que agradeço. Boa noite. Sucesso, hein?